Passemos agora à interpretação dessa maravilhosa visão que começa em Daniel capítulo 9, versos 25, onde podemos ler o seguinte: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias e o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Daniel capítulo 9, versos 25 e 26. Vamos observar que a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém foi feita no 20º ano do governo de Artaxerxes. Leia Neemias capítulo 2, versículos 1 até o 8. Um exame cuidadoso dos registros da história mostra que a data de 445 a.C. foi exatamente a data desse decreto. Jerusalém efetivamente foi reconstruída em tempos angustiosos. Então foram passados mais 434 anos, e aí apareceu o Messias, que é Jesus Cristo, exatamente conforme havia sido predito. Os estudiosos da Bíblia têm calculado com exatidão que 483 anos após o decreto do rei Artaxerxes, o Messias, Jesus Cristo, fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, na conclusão de seu ministério terreno, conforme Lucas capítulo 19, versos 28 ao 38. Porém, poucos dias depois disso, ele foi tirado, ou seja, foi morto, mediante os eventos da crucificação. A diferença atual de tempo entre a ordem de começar a edificação do templo e a entrada do Messias no mesmo é de 476 anos. Esse cálculo toma em consideração o ajustamento de um antigo erro quanto à data de nascimento de Cristo no nosso calendário, que é o calendário juliano, e a perda de um ano entre um antes de Cristo e um depois de Cristo. Talvez esteja pensando, por que a Bíblia se refere a 483 anos? Essa aparente discrepância se deve ao fato de que o calendário judaico tinha antigamente somente 360 dias no ano. Se você multiplicar os 360 dias por 483 e daí dividir pelos dias do nosso ano moderno, isto é, 365,25 por causa do ano bissexto, vamos ver que o resultado é exatamente 476 anos, quando aconteceu a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, seguida da sua morte, isto é, ele foi tirado. Na sequência, na visão de Daniel, o anjo lhe revelou que o povo de um governante futuro haveria de destruir a cidade e o santuário depois que o ungido fosse morto. Essa porção da predição também se cumpriu com toda a exatidão no ano 70 depois de Cristo, quando o exército romano destruiu a cidade de Jerusalém sob o comando do general Tito, derrubou as suas moradas, incendiou o templo, o santuário, e então separou cada pedra do templo que tinha sido edificado, conforme Mateus capítulo 24, verso 2. Foi nessa ocasião que a nação judaica Israel deixou de existir como uma nação soberana ou autogovernada. O povo judeu foi espalhado até os confins da terra, e os propósitos que Deus havia predito a longo prazo, conforme Daniel 9:24, aparentemente foram adiados para mais tarde. Esse Tito era um romano, um general do exército de Roma, muito conhecido na história por sua estratégia e habilidade. Os acontecimentos preditos na visão de Daniel para a última das 70 semanas de anos ainda não tiveram cumprimento. É exatamente essa última semana do programa de Deus para a nação de Israel que nos interessa particularmente em termos dos tempos do fim. Portanto, devemos examinar o que causou a interrupção dentro do fluxo do tempo determinado por Deus e começaremos com os primeiros dias da nação judaica. De modo breve, Deus deixou bem claro para a nação de Israel que, quando eles entrassem na terra prometida,
A obediência às suas leis traria benefícios. Leia Deuteronômios capítulo 28, verso 1 até o 14. Mas Deus também deixou bem claro o que resultaria da desobediência do seu povo. Leia Levíticos 26, 14 a 45 e Deuteronômio 28, do 15 ao 68. O capítulo 28 de Deuteronômio é o capítulo das bênçãos e das maldições. Bênçãos pela obediência, maldições pela desobediência. A Bíblia nos mostra que por causa da desobediência e pecaminosidade aparentemente incurável, finalmente Deus permitiu que o povo de Israel fosse disperso para longe de sua terra. Em seguida, Deus fez com que aquela terra ficasse desolada, conforme disse Isaías no capítulo 6, versos 11 e 12, no capítulo 17, versos 9 e no capítulo 64, verso 10. Muitos séculos antes, os 70 anos de cativeiro na Babilônia não serviram para fazer o povo de Israel se voltar para Deus de todo o coração. Assim sendo, com a dispersão produzida pela conquista militar romana, o povo judeu foi para o exílio entre as nações gentílicas, em busca de refúgio, mas sempre em meio a intensos sofrimentos e perseguições. Dessa forma, Israel, a nação escolhida, foi privada da terra prometida por muitos e muitos séculos. Apesar de tudo, em seu infinito amor e misericórdia, Deus indicou que não abandonaria totalmente o seu povo. Leia Levíticos capítulo 26, versos 43 a 45, onde está essa promessa. Pelo contrário, haveria de chamá-los de volta desde os confins da terra, conforme Isaías capítulo 11, versos 11 e 12. Deus empregaria vários meios para recolher ao seu povo, atraindo-os de suas pátrias adotivas para voltarem ao território que ele dera ao pai deles, Abraão, como uma possessão eterna, conforme Jeremias capítulo 16, versículos 14 até o 16.